Oi, gente! Bem-vindos ao nosso casamento. Estamos aqui hoje para contar um pouquinho sobre a história da nossa história de amor, nosso love story. Bom, tudo começou quando o Cadu virou paciente da minha mãe. Nós já estudávamos juntos no São José, mas a gente não era amigos, assim, a gente só se conhecia. E ele, na verdade, namorava uma amiga minha, bem amiga minha. E ele virou paciente da minha mãe, e quando a primeira vez que ele foi lá, ela falou assim: nossa, que menino lindinho, e pensou, né, bem que ele podia namorar minha filha. Eu acho que nessa hora passou um anjinho e falou amém. E depois de muitos anos é que surgiu a nossa história mesmo. Bom, então naquela época a gente era só amigos, e por conta do namoro que ele tinha com nossa amiga. Daí a gente sempre se falava tudo, mas nunca pensou que podia acontecer alguma coisa. E a gente foi se falando e acabou o colégio, cada um seguiu o seu caminho. Daí eu comecei a estudar na FECEA e logo no começo do primeiro ano eu terminei com a minha ex-namorada. Mas eu e a Luísa, a gente sempre continuou se falando tudo, mas nunca imaginando nada. Nessa época eu fui morar em Londrina para fazer o cursinho e também namorava. Fiquei namorando durante 2 anos até dezembro de 2006. Aí em dezembro de 2006 eu fui passar um aniversário em casa e daí eu percebi que a minha vida estava em Apucarana de novo e falei assim, vamos tentar, né? Então eu terminei o namoro e daí nós começamos a sair juntos novamente, com a turminha do colégio e tudo. Só que era uma turma muito grande e acabaram acontecendo alguns imprevistos, né? Eu fiquei com um amigo nosso, o nosso amigo Kiwi, e o Cadu ficou com a nossa amiga Japa, que é lá de Curitiba. E nesse meio tempo a gente conversava, eu e ela a gente conversava, e a gente comentava assim, que o Cadu era muito grude e o meu amigo Kiwi era muito desapegado, muito descompromissado. Aí a gente falou brincando, por que a gente não troca então, né? E foi o que aconteceu, mas pra frente a gente acabou trocando porque eu fui dormir na casa da ex-namorada dele, que era bem amiga minha, e a irmã dela falou assim, por que você não fica com o Cadu? Ele tem tudo a ver com você. Daí eu falei assim, o Cadu, imagina, o Cadu não tem nada a ver comigo, né? E todo mundo falava assim, nada a ver, não sei o quê. Aí até que um dia a gente saiu, fomos num restaurante e depois desse restaurante a gente foi pra minha casa assistir um filme. Tinha bastante gente, né? Tinha uns 3 casais. Aí começou a rolar um clima, assim, eu, Cadu, o Kiwi tinha ido viajar, eu falei assim, por que não, né? Conversei com essa ex-namorada dele, que tava lá também, e daí ela falou assim, tenta, por mim acho que vai dar super certo. E daí aconteceu o primeiro beijo, deu mesmo, né? A gente teve o nosso primeiro beijo e depois de 2 dias a gente foi no show... do César Minotti e Fabiano, no Lagoão. Era aniversário da cidade, Aniversário da cidade, a gente ficou pela segunda vez. A gente ficou de novo e depois disso... Inclusive a ex-namorada estava junto. Tava junto, o pessoal não entendia muito bem. Foi meio confuso, mas foi bem divertido. E a gente foi ficando 5 meses. 5 meses. Nesse meio tempo, meus pais foram morar em Mato Grosso do Sul, trocaram de emprego e eu fui morar em Londrina, de coração partido. E daí... Daí a gente começou a se ver de final de semana e todo final de semana aquela choradeira, né? Na rodoviária, nossa, aquela choradeira. Até que um dia eu criei coragem, depois de 5 meses, num posto de gasolina, pedi ela em namoro. Super romântico. Aí depois de 2 anos dessa ida e vinda nos fins de semana, meus pais, graças a Deus, resolveram voltar a morar em Apucarana, 2009. Só que a gente continuou se vendo só de fim de semana, porque eu estudava em Londrina e voltava todo dia. E ele na FECEA também, ia e voltava todo dia da FECEA. Então a gente só se via de fim de semana mesmo. Daí, 1 ano depois que eles voltaram de Londrina, em 2010, o Edson e a Mônica completaram 25 anos de casados e fizeram uma festa de bodas de prata. Aqui mesmo, nesse lugar onde nós estamos. Aqui no Cristal. E o Edson levou, muito malandramente, levou a aliança antiga dele
e me deu no meio da festa. Falou, Tó, essa daqui é aliança para você fazer a sua com a Luísa. E eu fiquei com aquilo no bolso, né? E conforme a bebida entrava, a coragem aumentava. Até que no meio da festa... Todo mundo motivando, né? Todo mundo em cima. Vamos noivar. Daí no meio da festa eu criei coragem. Fui lá no meio do salão, ajoelhei, peguei as alianças e pedi pra ela, quer casar comigo? E ela olhou bem pra mim. Eu olhei com aquela cara assim, desse jeito não. Daí já foi a primeira queimada. Mas daí depois a gente se planejou melhor. Daí em agosto de 2010 eu me formei em pedagogia e o Cadu no final do ano se formou em administração pela FECEA. E daí como a gente já estava bem empregados. Já estavam os dois formados. A gente já estava super bem, chegou a hora então de oficializar. Aí de surpresa o Cadu fez uma surpresinha para mim no dia da formatura dele. Eu resolvi fazer essa surpresa para ela, que não foi tão surpresa assim, que eu comecei a recolher os ouros da minha casa, da casa dela. Chamei meu cunhado que mora lá em Itanhaém, 800 km de distância, e ele falou que vinha. De repente começou a juntar todas as coisas na cabeça da Luísa e ela já percebeu que o que estava acontecendo. E foi o que aconteceu. A gente foi para a colação de grau e aí eu resolvi fazer um jantar. E nesse jantar eu fiz a surpresa para ela, cheguei com as alianças e fiz o pedido oficial para a família inteira. Na verdade foi surpresa mais para os pais do que para meus pais, mesmo, né? Porque a gente já estava bem planejadinho. Então assim, foi mais surpresa para a família mesmo. Mas todo mundo já sabia que isso ia chegar, né? Não sabiam que ia ser naquele dia. Bom, aí viramos noivos oficialmente e começamos a correr atrás. A luta para chegar a esse dia, né? Aí compramos nossa casa, que agora está pronta, graças a Deus. E aí começamos a correr atrás dos preparativos do casamento. E hoje chegamos aqui, depois de 5 anos, que pareciam estar tão longe. Distante, chegou rapidinho. E chegou rapidinho. E estamos aqui dividindo essa festa com vocês. Aqui. Bom, e a gente queria que vocês aproveitassem muito essa festa, que foi feita com muito carinho. E quem está aqui é muito especial pra gente mesmo. E é isso aí, eu só espero que ninguém vá parar no UPA para tomar uma glicose, mas... Se precisar é logo aqui do lado, é só dar uma corridinha, socorre você. Pede a maca ali e vem rapidinho. Então é isso, gente, eu espero que vocês aproveitem bastante, dancem bastante, comam bastante e se divirtam e nos visitem na nossa nova casa. Já estão convidados. Estão convidados desde já. Tudo bem? Não, não é tudo bem. Boa noite. Não, sem boa noite. Não. Oi, gente, bem-vindos ao nosso casamento. Oi, gente, legal. Abestado. No meio da filmagem, vou fazer... Tá pronto? Pode começar. Já pode. Eu tava esperando a claquete. Ela tá me queimando aqui. Aí, que mais? Boa pergunta. Seus... Que? Tá foda, né? Se tiver que dar, eu dou, não tem problema. Nariz com nariz. Tá roubando meu ar. Curu. Não pode apertar minha bunda? Uhum.